Shalom, shalom! Sejam bem-vindos em nosso canal. O tema do nosso estudo de hoje é uma pergunta: vamos morar no céu? Nós estamos já hoje na segunda parte deste assunto, deste tema. Nós vimos na primeira parte uma introdução a respeito da expressão tesouro no céu. Também vimos sobre mansões celestiais e aprendemos um pouquinho biblicamente o que isso significa, mansões celestiais. E nós vimos também na primeira parte aqui o conceito de reino de Deus. E nós entendemos que faz referência ao reino milenar de Cristo, ao milênio, quando Jesus vier em sua segunda vinda como rei, vier em majestade. Ele vem em majestade para tomar posse do seu reino. Onde? Em Jerusalém. Com quem? Com Israel, seu povo de Israel. Quem faz parte do povo de Israel? Os judeus restaurados em Jesus, mais os gentios justificados pela fé, certo? Um só povo governando sobre todas as nações. O governo virá deste povo de Israel. O reino de Deus é Israel. Por quê? Porque dele virá o Messias para todas as nações. Nós entendemos e aprendemos a respeito disso. Hoje daremos continuidade com o mesmo tema. Seguiremos aqui falando a respeito do milênio. Vamos para o nosso estudo de hoje. E os tesouros celestiais, por fim, o que significa isso? Tesouro no céu ou o tesouro celestial? Faz referência aos valores que não são para esta vida, mas que são para o mundo vindouro. Para Deus, o que vale é o que nós construímos para o mundo vindouro, aquilo que nós fazemos para conquistar o mundo vindouro. Então, não são os valores desta vida. Então, não são as riquezas, os bens materiais que importam para Deus. O que importa para Deus é buscarmos os valores que para o mundo vindouro é que são o tesouro, é que são importantes. E veremos agora, a seguir, vamos aprender a respeito dos tesouros celestiais, que são para o reino. Eles serão para o reino, para o milênio. Nós receberemos no milênio, usufruiremos destes nossos tesouros que estão sendo guardados lá no céu. Iremos usufruir no milênio. E cabe aqui nós começarmos a falar sobre isso aqui, meritocracia. O que significa? Significa você receber pelo seu próprio mérito. Então, quando nós vemos competições, aquilo ali é meritocracia. Então, é quem é o mais rápido, quem é o mais forte, aquele que é o mais habilidoso. Então, é que ele merece aquele prêmio porque ele foi o melhor de todos, certo? Meritocracia. Então, você, de acordo com o que você faz, você tem o merecimento do propósito, certo? Então, Deus, para ele, é por meritocracia, tá? É por merecimento. Então, a palavra nos ensina a respeito de galardão segundo as nossas obras, certo? Sobre as obras, segundo as obras. Então, é por merecimento segundo as obras que nós receberemos galardão. E haverá um julgamento, que a palavra nos fala, o tribunal de Cristo, para entrarmos no milênio. Antes de entrarmos no milênio, passaremos todos por um julgamento. E eu creio que os tesouros no céu estão sim atrelados à recompensa, a galardão. E essa palavra galardão tem referência a recompensas. Vejamos aqui alguns textos a respeito disso. Apocalipse 22, verso 12. E eis que venho sem demora. Quem? Jesus, o nosso Salvador. E comigo está o galardão. Então, a sua segunda vinda. Na sua segunda vinda, ele virá com o galardão, a recompensa, né? Que eu tenho para retribuir, ó, a recompensa. Retribuir a cada um segundo as suas obras. É segundo as obras. Meritocracia, é por merecimento. Pelo que você faz, você receberá. Então, como nós juntamos tesouros no céu, nós veremos um pouquinho adiante.
Mas, já adianto aqui, uma delas é pelas obras, pelas nossas obras, certo? Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios 3, verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, é segundo a sua obra. Se você é o que planta, você receberá galardão, recompensa de quem planta, pelo que você plantou. Se você é o que rega, você receberá segundo o seu próprio trabalho. Você receberá galardão pela sua rega, pelo aquilo que você regou, certo? Então, é segundo o seu próprio trabalho. Então, a palavra nos deixa isso muito claro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É grave isso, né? Para alguns pode ser grave, porque tudo vai ser contado para o julgamento no tribunal de Cristo. Então nós devemos nos abster das obras más e nos empenhar nas boas obras pelo bem, né? Então vimos que Deus age com meritocracia, é o galardão segundo as obras, e haverá um julgamento, o tribunal de Cristo. Segundo, quem receberá? Quem tem direito ao tesouro celestial, tesouro no céu? Os filhos do reino, ou seja, os remidos em Jesus, todos que foram e serão ainda remidos em Jesus e que têm lugar na Nova Jerusalém. Todos que são remidos no sangue de Jesus passam a ter um lugar na Nova Jerusalém, como nós vimos, as moradas na casa do Pai, na Nova Jerusalém. Então, são os filhos do reino, os remidos em Jesus. Vejamos o texto aqui. Isaías 62, 11. Dizei à filha de Sião, e aqui é a referência a Jerusalém, eis que vem o teu Salvador, vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. E nós acabamos de ler o próprio Senhor Jesus falando, eis que venho sem demora e comigo o meu galardão. Então quem é o Salvador? Que vem? Que vinda é essa? A segunda vinda. A segunda vinda de Jesus, o Salvador virá com recompensa e com galardão aos redimidos, a filha de Sião, os redimidos que têm um lugar na morada garantida na Nova Jerusalém. Que maravilha, não é? E quando isso acontecerá? Quando teremos acesso ao nosso tesouro celestial? A palavra nos ensina que será na vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E também haverá ressurreição dos justos. Isso acontecerá juntamente à segunda vinda de Jesus. A Bíblia nos ensina que será na 7ª trombeta ali de Apocalipse, que também será o tempo da ira de Deus e do Cordeiro, a ira do Cordeiro também. Vejamos aqui os textos. Isaías 40, verso 10. Eis que o Senhor Deus, é aqui o nome próprio de Deus, Yud-Rei, Vav-Rei, Yehovah ou Yahvé, virá com poder, Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Aqui foi eu que acrescentei este Jesus. Quem é o braço de Deus? Deus Todo-Poderoso? O Pai? Quem é o braço? Jesus, por isso que eu coloquei aqui. E o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. Ele quem? O braço? O braço de Deus, Jesus, o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Então a recompensa, o galardão, virá com Jesus, o braço forte, o braço de Deus, de Yud-Rei, Vav-Rei, que dominará, porque ele será rei entre as nações, aqui no milênio, ele dominará sobre todas as nações que sobreviverão à tribulação, à grande tribulação. Sim, terão nações que sobreviverão à grande tribulação. E sobre estas nações, que depois também terão a chance de crescer a população, gerando novas gerações,
este povo aqui, estas nações que estarão na terra, haverá o domínio do braço, o reino de Jesus durante um milênio. E nós, como coparticipantes deste reino com Jesus sobre estas nações. Que maravilhas, promessas de Deus, né? Quando olhamos, o Velho Testamento está rico, repleto de todas essas promessas de Deus ao povo de Israel, e que agora nós também fazemos parte deste mesmo povo, através do sangue de Jesus, que foi aberta essa oportunidade para nós sermos também contados como descendência de Abraão e termos acesso a estas promessas. Que maravilha! Lucas 14:14. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então a recompensa vem quando? Quando houver ressurreição dos justos. Também haverá ressurreição quando nós recebermos a recompensa, o galardão. Apocalipse 11, verso 18, aqui é um texto que fala sobre a sétima trombeta, sobre a ira de Deus, o tempo da ira de Deus. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, muito importante. Precisamos entender que o tempo da ira de Deus, e também nós vemos no sexto selo, a ira do Cordeiro. Então, a ira de Deus e a ira do Cordeiro é ao mesmo tempo. O tempo aqui da sétima trombeta, que será o derramar da ira de Deus. A ira de Deus não é tribulação, nem grande tribulação. Não é. A grande tribulação, inclusive, será o iníquo, né? O anticristo, e a Bíblia nos diz que ele se levantará contra tudo que tem o nome de Deus ou é objeto de culto a Deus. Então, todos os valores bíblicos, tudo ele combaterá isso. Haverá remissão, redenção também durante este tempo. A Bíblia nos atesta, inclusive os judeus, muitos judeus se reconciliarão com o seu Deus neste período. Ali que eles clamarão por Jesus, pelo seu Messias, e aceitarão Jesus como Messias, reconhecerão Jesus como Messias enviado da parte de Deus. Então, a ira de Deus não será a grande tribulação, inclusive será o mal imperando. Quem vai sofrer? Quem tem qualquer coisa, qualquer relação com o nome de Deus, o Deus vivo, porque a Bíblia nos atesta isso. Quem que vai sair vitorioso durante esses 3 anos e meio? A besta do mar, a besta da terra, o falso profeta, que é a besta da terra, a besta do mar, o anticristo e o dragão. Eles que sairão momentaneamente vitoriosos. E eu pergunto, isso é ira de Deus? Isso que acontecerá, este mal que virá para o povo de Deus, para Israel, Jerusalém, os moradores ali de Jerusalém, isso é ira de Deus? Não, a ira de Deus é sobre estas nações ímpias e que se voltam contra Deus. Então, a ira de Deus é depois da grande tribulação. Aí sim, estas nações ímpias serão vencidas. Essas nações que estão ligadas ao dragão, à besta do mar e à besta da terra, estas pessoas que receberam a marca, estas pessoas que serão vencidas na ira de Deus. A ira de Deus é para estas pessoas, certo? Então, precisamos entender. Eu ainda vou fazer uma aula específica sobre o tempo da ira, mas precisamos entender que o tempo da ira é aqui, ó, na sétima trombeta, a ira de Deus, ou também no sexto selo, a ira do Cordeiro e a ira de Deus, que vai chegar. O tempo será na sétima trombeta, que também será o sexto selo, certo? Já falei até demais a respeito deste assunto, não pretendia falar tanto, mas vamos continuar. Então chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Olha aqui, um tribunal haverá, um julgamento. Qual que vocês acham que será esse julgamento? Qual tribunal? Tribunal de Cristo, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra.
Quem que vai botar terror nos 3 últimos anos e meio da tribulação, que no caso é a grande tribulação? Quem que vai colocar terror? Essas pessoas aqui, os que estão destruindo a terra. Ali eles vão fazer coisas horrendas que vão destruir vidas e a terra também, certo? E aqui será o tempo da ira de Deus para destruir estes iníquos, estes ímpios, estes que são do mal, que servem ao dragão e que receberam a marca da besta. Aqui, somente aqui, haverá a ira de Deus e a ira do Cordeiro. E também o galardão, né? Que como nós vimos, será ao mesmo tempo que vai acontecer. O que será então tesouro no céu? O que são esses tesouros no céu? Separei alguns textos aqui que nos dão pistas do que seriam esses tesouros que nós podemos guardar no céu, alcançar, conquistar no céu, né? Esses valores para o mundo vindouro, como nós vimos aqui. Nós vemos na palavra a respeito das coroas, que nós receberemos algumas coroas, a coroa da vida eterna, a coroa de glória, a coroa de alegria e a coroa da justiça. Então vemos algumas coroas e eu creio que isso faça referência a um tesouro que nós alcançaremos também no mundo vindouro. Corpo glorificado, incorruptível e imortal. Teremos corpo glorificado, cheio de glória. Seremos restaurados como foi em Adão, no início da criação. Sim, Adão era um corpo diferente do que nós conhecemos hoje, que nós temos hoje. Um corpo corruptível, que morre, que é mortal e que envelhece, que adoece. Era um corpo diferente, mas após a queda se perdeu isto e ganhou a corrupção e a morte. Mas nós voltaremos a ter corpo incorruptível, imortal, e nós teremos a glória de Deus habitando em nós. Há uma expressão muito interessante no Novo Testamento que fala sobre a natureza divina. Nós passaremos a ter natureza divina, a natureza divina. O que isso significa? Eu entendo que seja a plenitude do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, a própria glória de Deus, através do seu Espírito Santo, habitará dentro de nós. E sim, a Bíblia, inclusive, nos fala que nós seremos seres de luz. Nós resplandeceremos a luz de Deus. Nós vemos que Moisés, com o mesmo corpo corruptível que nós temos, por ficar ali dias na presença de Deus, já teve o seu rosto brilhando, a luz que brilhava, saía e brilhava no seu rosto, e ele precisou usar um véu, inclusive, por causa disso. Por um tempo que ele esteve na presença de Deus, o seu corpo já houve uma transformação e ele passou a refletir a luz no seu rosto. Imagina quando nós recebermos um corpo totalmente transformado, Espírito Santo habitando plenamente dentro de nós, a glória de Deus em nós, a natureza divina em nós habitando. Sim, eu creio naquilo que a palavra diz, que nós sim seremos seres de luz. Que maravilha, não é? Seremos também coparticipantes do reino de Deus, que começará no milênio, a ser implantado aqui na terra no milênio. Seremos sacerdotes, seremos ministros de Deus sobre as nações, com autoridade sobre as nações. Aqui é autoridade sobre as nações. Sacerdote, aquele que faz a mediação entre Deus e os homens, já vimos a respeito disso. Seremos ministros de Deus, aqueles que ministram a palavra de Deus, que trazem o ensino de Deus para as nações. A palavra de Deus, a lei de Deus, a Torá de Deus. Diz a palavra do Senhor que a Torá sairá de Sião neste tempo, sairá de Jerusalém. Então nós seremos ministros de Deus, ensinaremos sobre Deus para todas as nações e teremos autoridade sobre elas. Quais os textos que nós temos a respeito disso?
Aqui Apocalipse 3, 21, sobre a igreja de Laodiceia. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Então, seremos coparticipantes deste reino, reinaremos juntamente com Jesus no milênio. Sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, Jesus vai dividir conosco esta autoridade neste reino, dividirá conosco, seremos coparticipantes. Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade, aqui ó, a autoridade de rei e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Lembra que eu falei quem são os santos do Altíssimo? Quando a palavra fala, é Israel. Lembrando que no Novo Testamento, nós, gentios, também fazemos parte deste povo de Israel. Pela fé em Jesus, também somos contados como cidadãos de Israel, descendentes de Abraão. Então, o domínio, o reino, a majestade dos reinos, a autoridade aqui, toda glória, todo poderio dos reinos debaixo de todo o céu, ou seja, todas as nações, serão dados a nós, a Israel de Deus. O seu reino será reino eterno para todos sempre, todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, certo? Então nós teremos autoridade sobre essas nações. Que maravilha, o Velho Testamento falando a respeito disso, as profecias ali no livro de Daniel, inclusive um livro maravilhoso, Daniel. Isaías 61, versos 6, depois 8 e 9. Mas vós sereis chamados sacerdotes de Deus, ou sacerdotes do Senhor, do Yud-Rei, Vav-Rei, as 4 letrinhas do nome dele, Yavé, Yahová, como preferirem. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Então, sacerdotes e ministros de Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Porque eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, amo o juízo. Então, é um Deus que ama o juízo, o julgamento, então, pelas obras, a meritocracia, lembra disso, e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa. Então, é por merecimento, fielmente a sua recompensa. E com eles farei aliança eterna, será por toda eternidade, começando no milênio e depois por toda a eternidade. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Nós, como descendência de Israel, seremos conhecidos, a sua posteridade, nós, posteridade, os descendentes, seremos conhecidos entre as nações, no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor, família bendita de Yud-Rei, Vav-Rei, Yavé, Yahová. Nome próprio de Deus aqui, seremos família de Deus, que coisa maravilhosa. Nós, inclusive, já lemos a respeito disso, que nós, gentios, agora também fazemos parte da família de Deus, e nós seremos reconhecidos dentre essas nações que sobreviverão à grande tribulação, que estarão aqui no milênio. Nós seremos conhecidos como família bendita do Senhor, de Deus, certo? Que maravilha, coisa mais linda, essas promessas de Deus, não é mesmo? Apocalipse 20, verso 6, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos, co-herdeiros com Cristo neste reino. Apocalipse 2, 26 e 27, aqui para a igreja de Tiatira, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Inclusive, esta expressão aqui, cetro de ferro, nós vemos que Jesus governará sobre as nações com cetro de ferro, regerá as nações com cetro de ferro. Só que ele nos deu também a coparticipação deste reino juntamente com ele. Então,
Então teremos também autoridade sobre as nações e também com cetro de ferro teremos autoridade para regê-las, né? E as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Essa aqui é a promessa escrita ali para a igreja de Tiatira. Lucas 19, 16 a 19, referente à parábola das minas. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então, já vemos aqui o ensino de Jesus com esta parábola a respeito do galardão, das recompensas no mundo vindouro. A autoridade sobre cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então nós entendemos que galardão, tesouro no céu também é referência à autoridade sobre cidades no mundo vindouro. Começar ali no milênio, que começará no milênio, certo? O reino de Deus implantado na terra. Mas eu quero chamar a atenção aqui: foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades, porque foste fiel no pouco. Essa expressão para mim é linda, porque me fez lembrar o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória será revelada em nós. Olha, não importa o sofrimento que você esteja passando. Pode ser o pior sofrimento, a pior dor que você esteja sentindo pelos seus problemas neste momento. Pense, se não é com você, pense com quem está passando. Não se pode comparar com o que há de ser revelado, a glória que há de ser revelada. Ele termina aqui: a ardente expectativa da criação. A criação, sim, a criação tem uma ardente expectativa. Qual é? Ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus. A criação anseia ardentemente, tem essa ardente expectativa e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Os filhos do reino, aqueles remidos em Jesus, o Israel de Deus, da Nova Jerusalém, que foram remidos no sangue do Cordeiro, em Jesus, certo? Israel físico, mas os gentios pela fé, em Jesus, um povo só diante de Deus. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E olha, não importa o que passemos nesta terra, por pior que seja, não se compara com a glória que há de ser revelada. Então, quando eu leio aqui, foste fiel no pouco, por pior que seja o sofrimento, é pouco, é pequeno diante da glória que será revelada. Se você for fiel na sua provação, fiel naquilo que você está passando, mas fiel ao Senhor, aos preceitos do Senhor, o Senhor te recompensará na revelação dos filhos de Deus. Você será um deles, da família de Deus. Que maravilha, não é? Ser fiel no pouco, sobre muito nos colocará, certo? Que maravilha. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Seremos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, seremos coparticipantes da natureza divina. E como nós vamos conquistar, e eu coloquei aqui, finalmente, como nós podemos conquistar tesouros no céu, tesouros celestiais. Primeiro item eu coloquei aqui: buscar a Deus. Acima de tudo, a primeira coisa, o primeiro passo é buscar a Deus. Nós devemos ter isso em mente, a busca e a reconciliação com Deus, se converter dos seus maus caminhos, arrependimento
dos seus maus atos, das suas más obras e começar a buscar a Deus. Ter boas obras, sim, faz parte disso. Nós temos que buscar, praticar atos de justiça, boas obras, sim. E isso é muito importante. E no Novo Testamento, inclusive, nós temos diversos exemplos. As cartas de Paulo estão todas recheadas de recomendações daquilo que nós devemos fazer de boas obras, de atos de justiça para com o próximo. Tudo referente ao amor ao próximo, ser solícito, ser tardio em irar-se, ser longânimo, paciente, a mansidão, você perdoar com facilidade, né? Que sofrer o dano, também Paulo fala a respeito disso. Nós devemos sofrer o dano. Você está vendo que alguém não tem a maturidade como você tem, espiritual, e ainda resolveu arrumar algum problema. Sofra o dano, por amor a Deus, por amor a esta obra, por amor a esta vida, também sofra o dano. Ore por ele, vai amadurecer. O Senhor se agrada desses atos de justiça, as boas obras, sofrer o dano, confiança e perseverança. E essas duas palavras aqui me fazem lembrar de fé, principalmente porque a fé em hebraico, a palavra hebraica é emuná. Emuná significa confiança, fidelidade. Então, a fidelidade no Senhor e a perseverança no Senhor, a confiança, a fidelidade e a perseverança no Senhor. Isso aqui é fé também, a fé em Deus, a fé em Jesus, o nosso Salvador. Então, leiam a palavra do Senhor, principalmente ali o Novo Testamento, que nós vemos muitos exemplos de atos de justiça que nós podemos fazer para com o próximo, que são contados para o nosso galardão e para as recompensas que Deus tem para nos dar. Vamos ler apenas alguns textos, tá? Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a busca de Deus, buscar a Deus com fé, claro, né? Se aproximar novamente de Deus, se converter dos seus maus caminhos, crer que Ele existe, crer no seu Filho que foi enviado por Ele, a sua obra ali na cruz, a sua morte, o derramar do seu sangue em expiação dos nossos pecados. Então, isso conta para o nosso galardão, buscar a Deus de todo o seu coração. Lucas 6, 23, aliás, as bem-aventuranças que Jesus estava falando, regozijai-vos naquele dia e exultai. Que dia? A vinda, a sua segunda vinda. E exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Aqueles que fazem atos de justiça, as boas obras. Vejamos aqui, Lucas 6,35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. Aqui são exemplos. Amar os inimigos, olha, nem é muito fácil não, mas isso também conta para o nosso galardão. Fazer o bem, sempre fazer o bem. Sabe aquela maldadezinha, aquela malícia que vem no nosso coração? Repreenda, faça sempre o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, ou seja, não sem esperar nada em troca. Dá logo, não empresta, dá logo. Se alguém te pede algo, será grande o vosso galardão, tá vendo? E sereis filhos do Altíssimo, como nós vimos, a família do Altíssimo, a família de Deus, seremos filhos dele, né? Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sim, Deus é justo. Sim, ele recompensa até os ingratos e maus, se eles fizerem o bem, se fizerem o bem ao próximo, atos de justiça, boas obras. E as suas boas obras são recompensadas não no mundo vindouro, mas nesta vida ainda. E nós vemos isso na história de Lázaro e o rico, nós aprendemos a respeito disso, certo?
Próximo texto, Mateus 10, 42. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, e fazendo referência aos seus discípulos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Um copo de água que você dá para um servo do Senhor, você já recebe uma recompensa por isso, vai receber uma recompensa, já vai juntar um pouquinho mais no seu tesouro celestial, seu tesouro no céu. Que coisa, né? Maravilhosa. Cada ato nosso conta para Deus. Carta aos Hebreus aqui, capítulo 10, 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, a confiança que está atrelada à fé, à fidelidade. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Então, confiança, fidelidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, devemos fazer a vontade de Deus. Até faltou eu colocar isso ali, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Alcanceis a promessa. Então, alcançaremos a promessa pela vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, tudo é contado para o nosso galardão, para o nosso tesouro no céu, tesouro celestial. Que maravilha, né? Então, como conquistar? Então, nós vimos que é meritocracia, galardão segundo as obras. Quem? Para os filhos do reino. Quando? Na vinda de Jesus. O que será? Nós vimos algumas coisas, autoridade sobre as nações, seremos o nosso serviço como sacerdotes ou como ministros de Deus, a coparticipação no reino, corpo glorificado, incorruptível, imortal, coroas da vida, glória, da alegria e da justiça. E como conquistar? Buscando a Deus, boas obras, praticar atos de justiça, sofrer o dano, confiança e perseverança. E aqui foi só uma pincelada, que há muito que podemos fazer para conquistar, fazer a vontade de Deus, para conquistar os tesouros celestiais que nós receberemos no reino, no milênio. Coisa mais linda, não é mesmo? Tudo isso. Mas e a pergunta, e a terra? Então, o que acontecerá com a terra? E a terra? Qual é a resposta? Ela existirá para sempre. A Bíblia nos diz isso, que a terra existirá para sempre. Vejamos alguns textos que falam a respeito disso, e eu creio na palavra de Deus como verdade, certo? Então, eu creio no que ela diz. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Habitarão para sempre. Onde? Na terra. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Salmo 78, versículo 69. Construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Deus fundou a terra para sempre, para existir para sempre, segundo o Salmo aqui que nós lemos. Eclesiastes 1, verso 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mais uma vez, para sempre. É o que a palavra nos ensina. Isaías 34, 17. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Para sempre a possuirão. Isaías 60, verso 21. Todos os do teu povo serão justos. Quem são o povo de Deus? Nós já vimos, aprendemos o Novo Testamento da Nova Aliança em Jesus. Agora são os judeus, Israel, quando forem restaurados em Jesus, e os gentios, pela fé em Jesus, são povo de Deus, são os chamados justos. Os justos herdarão a terra para sempre. Os justos, quem? O povo do Altíssimo, o povo de Deus, Israel, o qual inclui judeus e gentios, justificados na fé em Jesus. Para sempre herdarão a terra. Olha, mais um texto, Isaías. Para sempre os justos herdarão a terra.
Que maravilha! Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Será para a glória de Deus. Que maravilha! Que promessa de Deus! Maravilha! Jeremias 7, verso 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Para sempre. Onde? Na terra que dei a vossos pais. Jerusalém, ali na terra de Jerusalém, Monte Sião. Jeremias 25, 5. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor, aqui o nome próprio de Deus, Yahvé, Yahuva, as 4 letrinhas, Yud, Rei, Vav, Rei, que o Senhor vos deu a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Então, a promessa para o povo de Israel, para sempre. Para os descendentes de Abraão, para sempre. Habitar a terra. Habitar a terra. Ali, onde Deus deu, desde os tempos antigos. E nós agora podemos fazer parte também deste povo, desta promessa, desta aliança. Que maravilha! Habitarei a terra para sempre. Mais um texto. Jeremias 37, verso 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Para sempre. Mais uma referência aqui, que a terra existirá para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Por que príncipe? Porque rei será Jesus. O rei será Jesus. Davi será príncipe eternamente. Que maravilha! Onde? Na terra que dei ao meu servo Jacó, Jerusalém. Que lindo, né? Habitarão nela, na terra, para sempre. E aqui eu quero colocar em evidência justamente para gravar na nossa memória que a terra será restaurada. É isso que nós entendemos através dos textos bíblicos, que a terra será restaurada. Vejamos aqui alguns textos para nós chegarmos a esta conclusão. Isaías 51:16. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião, tu és o meu povo. Sião, o monte Sião, que fica em Jerusalém, e faz referência a Israel, o povo de Israel. Tu és o meu povo. Nós já aprendemos quem é o povo de Deus. No mundo vindouro, quem será o povo de Deus? Na nova aliança, quem será o povo de Deus? Os que são justificados pela fé em Jesus. Os judeus em Jesus e os gentios em Jesus. Certo? Então, estender novos céus. E para que eu funde nova terra. Isso aqui Deus falando. A terra, nova terra e novo céu. Isaías 51:16. Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Eu crio novos céus e nova terra. Terra nova, nova terra. É o que Deus vai criar, novos céus e nova terra. Isaías 66:22, mais uma vez Isaías. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, em nome próprio de Deus aqui, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. A vossa posteridade e o vosso nome. Novos céus e nova terra que hei de fazer a restauração da terra. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Quem falou? Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Certo? Então, a contradição, então, nova terra que será construída, uma nova terra, não, nós temos que entender
juntando os textos, fazendo uma midrash, fazendo uma comparação com outros textos bíblicos. E nós vemos que a terra permanecerá para sempre. Então, nós entendemos que Deus vai recriar, vai restaurar esta terra e os céus. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Capítulo 21, verso 1. Então, nós vimos aqui textos referentes a novo céu e nova terra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento também. Então, a terra será restaurada. Quando olhamos as profecias de que a terra permanecerá para sempre, nós, os justos, os justificados pela fé em Jesus, e que praticamos boas obras, obras de justiça, andamos no caminho reto, no caminho justo, então somos os justos, nós habitaremos a terra para todo sempre. Se é para todo sempre, não vai ser uma nova terra, uma outra terra, mas esta mesma que será restaurada, se tornará nova, novamente, novinha em folha de novo para nós. Deus assim o fará. Então, será a nova Jerusalém que descerá. Como assim? Nós começamos lendo aqui Apocalipse 21, 1. Vi novos céus e nova terra. Agora vejamos aqui o mesmo Apocalipse, agora os versos seguintes, 2 e 3. Vi que também a cidade santa, a nova Jerusalém, descia do céu. Então, vi novos céus e nova terra. E a nova Jerusalém descia do céu. Prestem atenção, a nova Jerusalém desce. Desce aonde? Em novos céus e nova terra. A terra transformada, restaurada, novinha em folha de novo. A Jerusalém, a nova Jerusalém, descerá, certo? Da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Lembrando que tabernáculo em hebraico é mishkan. Mishkan é moradia, habitação, a habitação de Deus, a moradia de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Aqui ele ainda fala de novo, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus estará com eles. Deus estará conosco na nova Jerusalém, que descerá em nova terra e novo céu. A terra restaurada, Jerusalém descerá. Prestem bem atenção neste texto. E mais uma vez, o Apocalipse 21, 9 a 11, ele fala a mesma coisa. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém. Que Jerusalém? A Jerusalém celestial que nós vimos, a nossa pátria celestial, que descia do céu. Jerusalém descerá, nova Jerusalém descerá na nova terra e novo céu. Então, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, a presença em glória de Deus plena, a presença plena de Deus, Deus habitando dentro da nova Jerusalém. É a casa de Deus, a casa do Pai, a nova Jerusalém, que descerá. Então, as mansões celestiais, que são referência aqui à nossa pátria celestial, as moradas na casa do Pai, que é aonde? A nova Jerusalém. O que vai acontecer? Ela que descerá. Ela que descerá. As moradas na casa do Pai é que descerão. Tá bom? É isso que a palavra nos ensina, certo? Apocalipse 3, verso 12, para a igreja de Filadélfia. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. E aqui nós entendemos que é Jesus falando, hein? Do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a cidade do meu Deus.
a nova Jerusalém, que desce do céu. A terceira vez que nós vemos isso aqui, que a nova Jerusalém descerá. Então, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Jesus receberá um novo nome. Só um detalhezinho. O Pai, ele chama o Pai de seu Deus. Jesus tem um Deus, que é o Pai. Então ele fala também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. No original está assim mesmo, no grego. Vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Jesus receberá um novo nome. Que maravilha! Que maravilha! A mesma palavra de Deus é rica em detalhes. Nós temos que estudar muito a palavra de Deus. Muita coisa que nós temos que aprender com a palavra de Deus. Então, a terra será restaurada, será para sempre. Deus a criou para que ela permaneça para sempre. A nova Jerusalém descerá em novos céus, em nova terra. E aí nós já partimos para o final da aula, o final deste estudo, na conclusão. Vamos morar no céu? Certo? Vamos para a conclusão. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre a teologia da substituição, que diz que existe o Israel espiritual, que a igreja substituiu o Israel físico, os judeus, o Israel de sangue mesmo, descendência de sangue de Abraão. A igreja dos gentios, né, que faz parte, grande parte dos gentios, substituiu nas promessas. Então, seria o Israel espiritual. Então, fala também que nós moraremos na Canaã espiritual, a terra prometida espiritual. E por aí que apareceu também essa expressão mansões celestiais, por causa desta teologia da substituição. E eu quero insistir nisso, que eu sempre falo, nós temos que combater a teologia da substituição. Ela não existe, nós já vimos pela própria palavra de Deus, que não existe substituição, não substituímos. A igreja não substitui Israel. Eles sim serão reconciliados no final dos tempos, reconciliados com o seu Deus, pela fé em Jesus também receberão Jesus, clamarão por ele e serão restaurados, perdoados os seus pecados e serão restaurados. E nós vemos que isso aqui já entrou nos primeiros séculos. Justino, o mártir, que viveu no ano 100 a 165 depois de Cristo, ele foi um filósofo cristão famoso, considerado inclusive o pai da igreja, e um dos pais da igreja. Ele era um filósofo, era gentio, certo? Não era judeu, e a sua escola de filosofia, ela era principalmente platonista. Então ele veio do platonismo, ele estudou o platonismo e isso que era mais forte, essa filosofia que era mais forte nele, essa corrente platonista. Então a filosofia de Platão era tudo isso, é tudo metafísico, nada físico. Acho que todo mundo já ouviu falar em amor platônico. Então não é aquele amor que nunca se realiza. Fica sempre na mente, a pessoa fica imaginando, fica vivendo aquele amor, aquela paixão e nunca se materializa, né? Nunca vivencia verdadeiramente, né? Só na mente da pessoa. Então, é amor platônico. Vem disso aqui, do platonismo. Então, tudo é metafísico, é tudo na mente, é tudo metafísico. Então, nas palavras cristãs, nós poderíamos dizer isso. Então, é tudo espiritual. Então, Israel é espiritual, a Canaã é espiritual. Então as mansões são celestiais, é espiritual, porque é lá no céu. Disso que surgiu, dessa teologia da substituição. Então Justino foi um dos primeiros que assumiu isso e tem documentos escritos por ele a respeito disso. Ele diz assim: pois o verdadeiro Israel espiritual, aí depois ele conclui, somos nós que fomos conduzidos a Deus por meio deste Cristo crucificado. Então ele quis dizer que a igreja que é o verdadeiro Israel espiritual. Primeiro que ele já chamou espiritual. E segundo que ele falou que é o verdadeiro.
se ele fala que é o verdadeiro, lógico que ele está dizendo que o Israel de sangue é falso. Não é mais o Israel de Deus, ou Israel espiritual de Deus, o amor de Deus. Mas Deus ama este povo, com o qual ele fez uma aliança imutável. E nós já vimos a respeito disso. Não substituímos. Inclusive, este problema já existia no tempo de Paulo, porque ele escreve ali na carta aos Romanos, ou seja, os gentios que estavam em Roma, que se converteram e que estavam em Roma, a igreja que estava em Roma. Então eram os romanos, gentios romanos. Capítulo 11 fala muito a respeito disso e eu até convido vocês a lerem esta parte para entender melhor. Mas eu vou ver aqui o verso 18 e o 20. Ele diz o seguinte: não te glories contra os ramos. E ele está falando sobre os ramos naturais. Ele fala que os gentios foram enxertados nesta oliveira, como zambujeiro, algumas traduções falam zambujeiro bravo, ou oliveira brava, que foram enxertados nesta oliveira. Então, sendo uma outra espécie, enxertado na oliveira. Não te glories contra os ramos naturais. Então, esse problema já existia, dos gentios já estarem se achando superiores aos judeus. Então, não te glories contra os ramos naturais que ele está falando. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. As promessas foram dadas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A raiz são os patriarcas, a aliança vem de lá, é isso que te sustenta. As promessas vêm de lá, as alianças vêm de lá. Não é você que substituiu agora e tudo vai girar em torno da igreja, do que Deus prometeu para a igreja. Não, é a raiz que sustenta a ti. Você é só um raminho, nós, gentios, somos só um raminho enxertado nessa oliveira, que é Israel. Não te ensoberbeças, mas teme. Olha que sério. Não te ensoberbeças. Os dois conselhos de Paulo aqui aos gentios em Roma, que já estavam se engrandecendo sobre os gentios, sobre os judeus, me desculpem. Os gentios já estavam se ensoberbecendo sobre os judeus. Não te glories, nem te ensoberbeças. Então nós vemos que já no tempo de Paulo já estava acontecendo isso. E só ficou pior ao longo do tempo. Depois vieram os pais da igreja e já colocaram muitos outros fermentos no evangelho, infelizmente, desviando da verdade. Teologia da substituição. Tirem isso da mente de vocês, por favor. Não existe Israel espiritual, só existe um Israel. A promessa de Deus é para este povo, que ele vai se reconciliar com este povo, vai ter o tempo determinado da sua reconciliação. Ele só endureceu o coração deles pela misericórdia dele, para abrir essa oportunidade para nós também sermos chamados filhos do Altíssimo no mundo vindouro. Olha que maravilha, que privilégio. O Senhor endureceu o coração deles para nos abrir a oportunidade. Não podemos nos ensoberbecer, mas temer o poder de Deus. Não te glories e não te ensoberbeças, são os conselhos de Paulo para nós, os gentios. A igreja formada de gentios, certo? Vimos também a respeito do tesouro no céu, que está relacionado às boas obras e os atos de justiça. Tudo que nós fazemos, principalmente por amor ao próximo, por amor a Deus e ao próximo. Todos os atos que fazemos, as boas obras e de justiça estão sendo contados para galardão que nós receberemos quando for instaurado o reino de Deus aqui na terra, que será no início do milênio. Receberemos o galardão e as recompensas pelas nossas boas obras e os nossos atos de justiça. Isso para nós é o tesouro que nós estamos guardando no céu neste momento. Está sendo
tudo anotado por Deus lá. Tudo que fazemos já está sendo anotado lá. Está sendo guardado lá por Ele. E no momento certo nós alcançaremos, receberemos estas recompensas deste galardão. A pátria celestial, a nova Jerusalém, nós já vimos a respeito disso. Não existe mansões celestiais, mas existe a pátria celestial, que é a nova Jerusalém, e ela descerá na terra que será restaurada. Que coisa mais linda, não é? Nós vimos, e eu coloquei de novo aqui o Salmo 37, verso 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Nós já vimos quem são os justos, nós já vimos, é o povo do Altíssimo, aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que fazem atos de justiça, são os justos. Estes habitarão, herdarão e habitarão a terra para sempre. Que coisa mais linda, não é? E aqui eu ainda quero ler com vocês mais 2 textos para nós fecharmos este estudo. Apocalipse 7, 14 e 15. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, quem? Deus, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Deus estenderá sobre eles, aqueles que foram remidos no sangue, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. E eu creio que sejam todos os remidos, não apenas aqueles que virão da grande tribulação, mas todos os remidos no sangue do Cordeiro. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aqui eu creio que seja um consolo que Deus esteja dando. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Quando? Novos céus e nova terra. Que o tabernáculo de Deus, Deus habitando com o homem, Ele vai tabernacular conosco, Ele vai estender o seu tabernáculo sobre os justos. Que maravilha, não é? Outro texto aqui, Apocalipse 13, verso 6. Diz o seguinte, a besta, falando, né? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Olha que coisa interessante. Aqui, ele explicou o que é o tabernáculo. O tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, como se o tabernáculo são aqueles que habitam o céu. Onde eu quero chegar com isso? Conclusão que eu quero chegar com isso. Então, o consolo que Deus dá aqui no capítulo 7, estenderá sobre eles, sobre os remidos, o seu tabernáculo. Vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Quando será isso? Na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a habitação de Deus, é o tabernáculo, a moradia de Deus. Deus habitando conosco, vai estender o seu tabernáculo. Mas o que é tabernáculo? Segundo o Apocalipse 13, verso 6. Os que habitam no céu. E aonde eu quero chegar, a conclusão que eu quero chegar, é que quando Deus restaurar esta terra, restaurar os céus e a terra, e tivermos novos céus e nova terra, onde a nova Jerusalém vai descer, significa o quê? Significa que o céu se fundirá com a terra restaurada. E isso retornando como era no princípio em Gênesis, no jardim do Éden. Então, nós podemos chegar a esta conclusão: o céu e a terra se fundirão em uma coisa só, neste momento. Entenderam? E que maravilha nós chegarmos a esse entendimento. Então, como podemos concluir? Vamos morar no céu? Diante de tudo que nós vimos aqui, nós entendemos que moraremos na terra, na nova Jerusalém, que descerá e se fundirá aqui. O céu e a terra serão unidos para todo sempre. Habitaremos para todo sempre com Deus na nova Jerusalém, eternamente. Deus habitando no meio do seu povo, o céu e a terra, juntos, unidos,
de uma forma extraordinária, Deus vai fazer esta fusão entre o céu e terra neste momento. Eu creio assim, e eu entendo assim, de acordo com os textos que nós lemos e eu apresentei para vocês aqui neste estudo. Se você pensa diferente de mim, entende os textos de forma diferente, não se preocupe, isso não faz diferença para a nossa salvação. O que importa para a nossa salvação é a nossa fé, crer em Deus, crer que Ele enviou Jesus, crer na obra de Jesus, a sua morte na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia em favor das nossas vidas. Importa que você, que eu, estejamos sempre em arrependimento das obras más, nos convertendo o tempo todo para o caminho de Jesus, caminho reto, em justiça, certo? Se em algum momento nos desviarmos, que voltemos sempre para este caminho. Isso é que importa para a nossa salvação. Se você entende um pouco diferente, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não nos tornamos inimigos por causa disso. Imagina, continuamos irmãos em Cristo. Continuamos sendo juntos, um povo só em Cristo, certo? Isso, lá na frente nós veremos quem estava certo ou não. Isso pouco importa agora, tá bom? Então, eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, de todos vocês. E eu espero que todos estejam aqui novamente no nosso próximo estudo.